ou de casa. E aí, minha nega, como é que tá a força? Me permite entrar. Sexto episódio da segunda temporada e o tema desse episódio é sobre sexualidade. Eu não sei como foi sexualidade pra você do lado daí, aprendiz, mas pra mim eu demorei um bom tempo pra poder desmistificar muita coisa e me sentir mais confortável comigo, com meu corpo, com a minha sexualidade, com o meu jeito de me posicionar no mundo em relação a isso. Então, a ideia é que a gente tenha 2 episódios. O primeiro episódio eu vou contar o que é que eu aprendi com manha, com as mulheres ao meu redor. E o segundo episódio, eu quero a sua participação que tá aí do outro lado. Você também contando como foi. Eu vou deixar um número de WhatsApp para você mandar um áudio pra mim aqui na caixinha do episódio. E aí você vai mandar um áudio, a gente pode usar esse áudio ou não, no sentido de colocar a sua voz, faz o que você se sentir mais confortável. Se você não autorizar, né, que a gente use o áudio, eu vou ouvir e vou reproduzir o que você falou ali, a gente pode mudar o nome, fica tranquilo enquanto é isso. E eu vou convidar uma amiga minha que é psicóloga pra gente debater algumas ideias, porque volta e meia eu converso com ela sobre isso. Sobre alguns tabus que são enraizados na nossa mente desde muito nova, né? Maioria deles por causa do machismo e do patriarcado, que infelizmente predomina na nossa sociedade. E a ideia é a gente desconstruir muita coisa juntos, trocar uma ideia, é um bate-papo entre amigas, sabe? Então pega seu vinhozinho aí pra gente conversar. E pode ser um vinhozinho, um suquinho, o que você se sentir mais confortável. Se você tá caindo nesse episódio pela primeira vez, meu nome é Indiara, eu tenho 27 anos, sou de Feira de Santana, na Bahia. E tô morando fora do Brasil há 5 anos. E, pasmem, minha relação com o meu corpo e a minha sexualidade melhorou muito desde que eu vim morar fora. E eu entendi que foi muito porque eu estava longe daquele ambiente familiar que eu estava inserida, que era sempre me dito que o que eu devia fazer em relação ao meu corpo e sobre a minha vida de forma geral. Então, dando um panorama geral da coisa, manhã não vai falar nesse episódio, porque, gente, manhã tem 36, ó, mãe me teve com 35 anos. Ela hoje tem 63 e ela tem muitos tabus. Nossa, eu tava um dia desse refletindo com uma amiga minha, a Bruna Lima, da solidão da mulher negra, né? Do quanto a gente queria que nossas mães tivessem um amor leve. Até onde eu sei, minha mãe não teve a oportunidade de um amor leve. E aí eu fico pensando, né? Nossa, assim, pouquíssimas vezes eu já conversei sobre sexo com manhã. E eu fico pensando, será que manhã já teve o prazer de gozar de boa, sabe? Ela por ela? Eu tenho certeza que isso é um tabu. Se eu perguntasse pra ela, ela ia falar, você não me respeita não, Indiara? E você pergunta lá que vocês passam. E manhã e na minha família, né, eu já contei aqui também, eu fui criada no candomblé. O candomblé é um bando, uma mistura. E eu tive muita influência também da religião, né, na minha infância e adolescência, no sentido de ditar o que eu deveria fazer. E isso não era a religião em si, mas sim o líder espiritual que estava ali naquele momento, né, que, enfim, esse líder tem um vínculo de parentesco comigo, então eu não vou falar muito, porque ele não me escuta, né, mas, enfim, pra não entrar nesse ponto. Só que, resumindo a história toda, ele tinha muita ideia, né, e pregava muito isso, de que eu tinha que casar virgem, de que as meninas da família tinham que casar virgem. E, gente, esse assunto ele é polêmico pra mim, porque obviamente eu não casei virgem. Amém, graças a Deus. E eu não casei virgem. Eu não queria falar perdi minha virgindade, porque eu acho esse termo tão antigo, tão arcaico, mas eu vou falar aqui, né? Você vai me entender, vamos falar tal qual os incas falavam. Eu perdi minha virgindade com 19 para 20 anos já. Considerada velha, porque, olha só, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Não é à toa que eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Desde sempre, desde muito pequena, eu fui uma pessoa, uma menina, uma criança e uma adolescente muito comunicativa.
E naquela época confundiam muito a minha comunicação, eu me expressar do jeito que eu me expressava e tal, como pra frente. Ah, essa filha de Tânia é muito ousada, essa menina de Mimi vai se perder cedo, vai pegar barriga cedo. Eu ouvi isso na minha infância e adolescência toda. O que é muito triste, porque por vezes eu ficava meio que acanhada de fazer as coisas. Eu sempre. O meu corpo foi muito hipersexualizado. Eu sou uma mulher negra. Se você não me conhece, né? Não pelo Se Vai Bora, que tem a minha imagem. Eu sou uma mulher negra, de pele do tom claro. E tem muito esse fetiche, né? Porque eu não sou retinta, mas também não sou branca, então fica naquele termo. Tanto é que até hoje eu odeio que me chame de morena. Já é um termo racista em si, se você usar no Brasil. Mas às vezes a pessoa nem tá falando por maldade, né? Tipo assim, aqui na Europa mesmo, morenas são pessoas bronzeadas. No Brasil, quem tem cabelo, deveria ser quem tem um cabelo preto, né? Um cabelo preto castanho. Então é morena. E eu lembro que me chamavam de morena e hoje eu tenho um ranço disso porque me chamavam de morena meio que tipo, eu ficava muito confusa de quem eu era. Se eu era branca, se eu era preta. E era tipo, nossa, essa menininha deve ser quente. Essa menina deve ser quente na cama e tal. E eram coisas que me incomodavam muito, porque por muito tempo eu não tava nem pensando nisso, né? Eu era assim, gaiata, fogueteira. Eu lembro que o meu primeiro beijo foi aos 13 anos. Mas eu tinha muito medo de me envolver sexualmente com alguém. Eu lembro que eu tive meu primeiro namoradinho ali na adolescência. E eu fiquei 2 anos com ele, namorando com ele. E não transei com ele. Sendo que as minhas amigas da mesma idade, naquela época, já estavam tirando a virgindade. Gente, eu quero achar um termo melhor pra isso. Né? Eu acho. Tendo a sua primeira relação sexual e falando sobre isso abertamente. Acho que sempre você tem uma amiga que é mais pra frentex e que já passou por experiência e você admira muito, né? Eu tive essa amiga que com 13 anos, 13, 14 anos, ela já conversava com muita confiança sobre a sexualidade dela. Acho que hoje, tipo assim, olhando hoje como uma mulher mais velha, muita coisa ela tava só seguindo o fluxo, né? Mas eu me inspirava muito nela, assim, nossa, achava ela muito, assim, confiante. E sempre que eu tinha alguma dúvida, eu conversava com ela. Tanto que quando eu tive a minha primeira relação sexual, ela foi a primeira pessoa que eu contei. E aí, eu tinha muito medo, porque minha mãe dizia... Ai, gente. Minha mãe dizia que se eu... Isso é muito engraçado que eu vou falar. Engraçado e problemático na mesma proporção, né? Minha mãe dizia que no dia que eu tirasse a minha virgindade, que eu tivesse a minha primeira relação sexual, ela ia saber, porque eu ia chegar em casa com as pernas, com as pernas abertas, ia chegar diferente e tal. E você fica, o quê? Como assim? Meu corpo vai mudar? Assim, né? Eu acho que se você tá me escutando, muito provavelmente você seja um pouco mais velho que eu ou da mesma faixa etária, né? Ali depois dos anos 90. Tem algumas pessoas que me escutam depois de 2000 que ainda pode ter ali esse reflexo. Eu espero muito que daqui pra frente a gente escute menos histórias como essa, mas acho que é a realidade de muitas meninas da minha idade, assim. E eu vejo, lógico, tem exceções, graças a Deus. Eu tinha amigas que a mãe conversava e que acaba se tornando meio que aquela tia legal, né? Pra todas as amigas. Eu tive esse papel também. Mas pra mim sempre foi um medo. Eu tinha muito medo de ter relação sexual, porque eu ficava achando que mãe ia brigar comigo. E de fato, quando ela descobriu, brigou. Foi um caos. Eu já trabalhava desde os 16, já tinha construído uma casa com ela, pago o pedreiro, tipo, já agia como adulta em vários sentidos da minha vida. Tava ali na maior responsabilidade, dividindo os custos da casa, 50% para cada, às vezes até mais para mim, né, na porcentagem. Já tava na faculdade e manhã criou todo um problema porque eu tive a relação sexual, minha primeira relação sexual. Que na época, eu não, do tipo, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, né, gata? Mas minha mãe sempre falava, não pode ser com qualquer um e tal. E não foi com qualquer um. Então, tipo assim, sabe? E aí entrou a questão da religião e tal. Foi assim que eu fui expulsa do terreiro que eu frequentava, porque eu não segui, né? O mandamento ali. E aí, quando vieram falar pra mim de que,
você descumpriu, eu tô com vergonha de você. Eu fiquei puta com a situação, falei, não aceito que venham dizer que tô com vergonha, porque eu transei, deixe de hipocrisia. E aí, naquele contexto ali, não tinha ninguém que tivesse batido de frente com a liderança religiosa daquele momento. E foi assim que eu criei o meu primeiro caos, né? Instalei o primeiro caos na família nesse sentido, que até hoje isso vem reverberando em algumas situações. Isso aqui eu tô contando o resumo do resumo, porque, gente, essa história aqui dá 3 dias e 3 noites. Como diz manhã. E eu tava pensando muito, né, desde quando eu vim pra Europa e que eu saí. Primeiro que eu acho que a relação que eu tenho com Tânia hoje é muito melhor. É uma coisa muito complicada a gente entender que alguns comportamentos de pessoas que a gente ama podem ser tóxicos. Porque eu tenho certeza que manhã ela não fez de propósito muita coisa. Era o que ela estava sendo ensinada e o que ela achava e julgava que era o melhor pra mim, que era certo. Mas isso não deixa de impactar a gente que tá do lado de cá. Então, é que nem no episódio do aprendizado, eu sempre converso muito com a minha prima, que vai receber o áudio de vocês aí em todos os episódios pra gente ir interagindo. Pode ser áudio, pode ser texto também, tá, gente? E Thaísa, já falei dela aqui muitas vezes, é considerada minha irmã caçula, minha prima irmã. E ela falou assim, irmã, eu escutei o episódio de aprendizado e fiquei meio assim, pra não ser uma parada, pra não romantizar tudo que a gente passa. Tem coisas que a gente não queria ter passado mesmo. E eu acredito muito nisso, né? Não foi a mensagem que eu quis passar no episódio sobre aprendizados. E tem coisas que eu acho que nessa construção, na minha educação, eu poderia não ter passado. Eu poderia ter sido mais leve, sabe? Em muitos aspectos, principalmente nesse aspecto da sexualidade. Quando eu me mudei pra Irlanda, em 2019, eu tava passando por esse processo porque foi bem assim, no finalzinho de 2018, que o pai de santo descobriu que eu briguei, que manhã não me apoiou e vim embora e tal. Então foi uma saída do Brasil muito caótica, muito emotiva, muito dolorida pra mim, em vários pontos, porque eu sofri essa ruptura, né, com uma pessoa que eu amava, que era esse meu líder religioso, e também de muita crença minha também. Então foi, tipo, muito louco. Mas eu tava muito convicta que eu não tava fazendo nada de errado em ter uma relação sexual com meu parceiro naquele momento. E eu não me arrependo, né? Não me arrependo porque eu acho esse conceito é um conceito de controle pelo corpo da mulher. Porque não tem um outro porquê. Você sabe que não tem. A gente tem que casar virgem, a gente tem que... E essa cobrança não tem pro lado do homem, né? E isso vai criando várias problemáticas. Eu lembro que enquanto eu tava no Brasil, toda vez que eu ia ter uma relação sexual, eu sentia dor, muita dor. E depois que eu fui saindo daquele contexto, daquela pressão e tal, eu fui sentindo menos dor. Tanto é que eu achava que eu tinha alguma doença, vaginismo, eu tenho endometriose, então eu achava que era alguma coisa da endometriose e tal. Mas muito era psicológico, porque sexo pra gente eu acho que é 90% psicológico, né? Atualmente eu fico pensando assim, né? Hoje, o parceiro que eu tô atualmente, a gente tem uma relação muito leve, muito tranquila. E as coisas fluem de uma forma muito gostosa porque a gente tem uma relação muito tranquila. Então, quando a gente tá naquele estado de tensão, quando o relacionamento não tá indo bem, quando você tá preocupada com alguma coisa, a gente sabe, enquanto mulher, que a nossa experiência não é a mesma. Não é a mesma. Sabemos disso. E é importante respeitarmos os nossos limites. Eu consegui desconstruindo, consegui entendendo. Eu tenho uma ginecologista que é muito querida e que conversa muito comigo toda vez que eu vou lá. Eu acho que com o decorrer do tempo a gente começa a entender que as ISTs também não são esses problemas todos. Tipo, quando eu era mais nova e eu enxergava assim, ai, nossa, eu nunca posso ter infecção urinária. E eu realmente nunca tive. Eu sempre bebi muita água, sempre tô me prevenindo e tal. Mas quando a gente vê, eu achava que era tipo assim, fim do mundo. E, cara, é uma coisa muito comum. Quase todas as amigas que eu tenho já tiveram infecção urinária. E a gente não fala sobre isso. Por muito tempo, acho que isso tá sendo desconstruído com o conforto de falar, ai, nossa, tô com, sei lá, uma candidíase, tô com um problema, tô com tal coisa, tenho que tratar, tenho que passar uma pomadinha. Enquanto mulher, sabemos que isso é normal. Nosso corpo tá muito mais vulnerável. Nosso canal, né, vaginal, ele é muito mais vulnerável para pegar algum IST. Eu não vou entrar aqui nas questões médicas a fundo, porque, enfim, não sou profissional nesse assunto.
Mas o que me incomoda muito, e foi isso que me motivou a fazer esse podcast, é a sensação de vergonha que forçam que a gente tenha o tempo todo quando a gente fala sobre sexualidade enquanto mulher, e que pro homem é o oposto. É nosso, gostosão, machão, comelão. E a gente acaba sendo, ai, nossa, é a vulgar, é a puta, é ousada, sabe? E isso impacta no externo, né? Tipo, chega uma hora que você fala, foda-se, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Eu sempre fui essa pessoa. Depois de um tempo que eu fui construindo o meu posicionamento e tal, eu sempre fui muito ousada, como minha mãe diz. Sempre fui muito queixuda. Mas tem coisas que vão ficando no nosso subconsciente de uma forma tão perversa que só depois de um tempo que conseguimos entender. E tem muita coisa que vai sendo normalizada, né, durante a nossa trajetória. Por exemplo, quando você é mais novo, quando você é criança, na década de 90, era muito normal o homem mais velho paquerar você. E, nossa, isso é muito nojento. É muito nojento. Pra mim, dá uma sensação de repulsa, assim. E hoje a gente consegue conversar, sentar sobre isso, falar, olha, tá errado, é importante ter uma educação positiva, ensinar as nossas filhas a se protegerem, né? Além de educar homens, temos que educar filhas que também se protejam, e homens que tenham responsabilidade, né? Que respeitem o tempo da mulher, que entendam sobre isso. A educação positiva em todos os âmbitos. E eu percebo que, tipo, muita coisa da comunicação que eu tive enquanto referência familiar e tal, poderia ter sido comunicada de uma forma melhor, né? Manhã, ela escolheu meio que me privar de sair, de fazer as coisas, do que sentar comigo e conversar. E eu entendo que era o mecanismo que ela tinha, né, hoje, enquanto adulta, mas naquela época eu tava, tipo, injuriada, revoltada com a situação. Eu já deixei de ir pra festa de 15 anos, porque manhã dizia que eu tava de paquera lá. Eu nem lembro se eu tava. Eu só queria curtir uma festa de 15 anos. Eu, enquanto adolescente, não fui em uma festa de 15 anos grande, assim. Sempre tinha, né? E manhã não me deixava sair. Manhã me prendia muito. É até paradoxal, né? Porque quando eu comecei a sair, enquanto adolescente, eu despiroquei, assim. Eu queria sair pra tudo. Eu era inimiga do fim. Hoje, com 27 anos, eu já me sinto uma velha idosa. E não consigo ter o mesmo pique que antes. E hoje eu posso sair, mas eu escolho não sair. É diferente. Manhã me prendeu muito, sabe? Me colocou muito numa proteção pra tentar me privar de ver as coisas do mundo. O que é inevitável, mais cedo ou mais tarde acontece. E isso eu tô falando da sexualidade aqui, partindo da minha experiência, né? Então, eu sei que pra muitas pessoas é ainda pior se você não for hétero, né? Que é o padrão, heteronormativa, se você não for cisgênero. Você tá ali descobrindo um desejo e você tá sendo o tempo todo colocado em uma cápsula de que você não pode sentir esse desejo. Eu lembro que eu tenho, né, uma pessoa da minha família muito querida, que eu sou muito próxima a esse primo meu, amo de paixão. E ele é gay, ele é um homem gay. E era muito visível, assim, a gente era muito próximo e todo mundo ficava achando que a gente era namorado. Olha a mentalidade, né? Sempre colocando aquela maldade, assim. E é uma coisa que eu percebo, né? Preconceito e maldade, a gente não nasce com elas. Isso é coisa construída na nossa educação, na nossa trajetória, no ambiente que a gente vive. Então sempre colocavam muita maldade ali. Eu sempre fui uma pessoa que eu conversei muito, tanto com homem como mulher. Mas sempre toda a relação que eu tinha com homem era hipersexualizada. Enfim. E eu lembro que esse meu primo, isso marcou muito pra mim, porque a gente era muito próximo e eu não tinha muita noção, né, de gay, lésbica, enfim. Tem a sigla hoje, eu tava até escutando um podcast sobre isso, né, e era uma pessoa gay explicando sobre a sigla hoje, né, que é LGBTQIPN+, que é enorme a sigla, não vou lembrar todas as letras, mas que é importante estar agregando todas as vertentes, né? Então, tipo, não binário, trans, enfim, antes era só GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E a gente tem muito mais que isso. Então, eu tô falando aqui de uma situação de, enquanto mulher hétero, pior mal, ser hétero. Mas eu fico imaginando pra quem não é,
né? Quem passou, década de 80, 90, enfim, décadas anteriores à nossa, hoje conversamos melhor sobre isso, apesar de muito preconceito ainda, mas eu imagino quão deve ter sido duro para pessoas que tiveram que desenvolver e ir se descobrindo nesse processo. E aí, voltando para esse primo, eu lembro que eu acho que eu fui a primeira pessoa da família, né, que ele se sentiu confortável em contar. E todo mundo tava vendo aquilo ali, mas fingindo que não tava vendo. Até hoje eu acho que é uma questão que deveria ser melhor conversada, mas que enquanto, assim, não tem um lugar de fala pra empurrar ele pra certas situações, mas que eu acho que talvez eu tentaria lidar de outra forma. Enfim. E aí, manhã, na época, falou assim, você não vai andar mais com fulano, porque senão você vai virar sapatona também. E nessa época tinha muito de, você não vai, não pode responder os mais velhos, né? Eu fui criada assim, não pode responder os mais velhos. E foi a primeira vez que eu respondi manhã. Eu falei, eu vou sim, ele é meu primo, eu amo ele, ele é meu amigo. E isso não quer dizer, e nisso eu já tinha ido em uma boate gay com ele. E foi muito engraçado, acho que foi importante até aquela experiência. Porque naquele dia eu fiquei, nossa, será que eu vou me sentir atraída por alguma mulher e tal? Eu acho que é importante a gente se permitir viver algumas experiências. Não me senti atraída, até então não. Mas eu acho que mulher também tem uma facilidade em conversar sobre isso mais abertamente, porque, enfim, né? Eu acho que o homem hétero, ele... com a masculinidade frágil, ele se sente muito abalado, muito ferido, né? Se você falar, você é gay. Tanto é que, né, usam isso como xingamento do gay, eu tô falando aqui de boa, né? Usam termos muito ofensivos pra tentar ofender. E aí eu respondi de manhã, falei, não, gata, não, vou sim, vou sair com ele, a senhora não vai me privar disso. Ele não é uma pessoa nem melhor nem pior por causa disso. Então, enfim, eu briguei, mãe ficou puta. E teve toda uma polêmica, sabe, na família na época. E eu continuei ali do lado dele, mesmo sem entender. Mesmo sem a consciência que eu tinha hoje. Eu só sabia que não era o certo a se fazer. E é isso, eu acho que a gente tem que tentar... cada vez mais buscar esse caminho, né? De respeitar, de tentar entender. Eu lembro que eu conversando um dia desse, né? Eu tava com um amigo que ele é gay e uma amiga que é bi. E aí eu falei, DST. Ela falou, não, amiga, não se fala mais DST. Não é doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível. Então a gente tá sempre em busca de aprender. Enquanto a gente não tá no lugar de fala, senta, escuta, entende. Porque isso vai encaminhar que a gente tenha uma vida melhor, uma sociedade mais justa e melhor, e acho que enquanto indivíduo também. Porque, imagina, eu tenho certeza, eu tenho tantas pessoas que eu conheço que são mais velhas, que eu olho assim, cara, ela nem sabe, sabe, o que ela quer, porque ela tá perdida, porque ela nunca experimentou, ela nunca se colocou em situações de pensar até sobre isso. A gente não se questiona, né? Tá tudo dado ali. Será que eu me sinto atraída por mulher? Será que esse corpo, eu realmente me sinto confortável nesse corpo? É tudo tão um caminho, né? É pau, pedra, que você às vezes não tá nem se permitindo se questionar, né? Então, a ideia desse podcast, né? Desse resumo pra você que tá aí do outro lado, aprendi a se sentir um pouco mais à vontade. E me contar um pouco de como foi lidar com a sua sexualidade, quantos anos você tem, de onde você é. Como eu falei, eu posso trocar o nome, se você se sentir confortável, a gente usa o seu nome. E eu vou trazer Bruna Freitas, que já esteve aqui no podcast, né? Ela vai sentar com a gente e vai conversar. Assim, Bruna, pra mim, é uma amiga muito sábia. Você não tem noção. É uma amiga que eu queria que todos os meus amigos fossem amigos. Agora mesmo, no meu aniversário, dia 24 de junho, o aniversário de Bruna é 22, de Bruna Freitas é dia 22, o meu é dia 24 e o de Bruna Lima é dia 26. E, graças aos deuses, as duas vão estar aqui em casa no dia 24. A gente vai fazer um churrasquinho bem lá Brasil, né? Apesar de eu morar em Portugal, eu quero muito fazer esse aniversário. E a gente vai comemorar o nosso aniversário ali com bolinho, churrasquinho, São João. Vai ter festa de São João aqui no Porto. E eu tô muito feliz porque em 5 anos morando fora, meus aniversários não foram bons. Ano passado foi péssimo. Por vários motivos que talvez em algum momento eu conte aqui no podcast. E esse ano eu tô com expectativa boa. Tô tentando não criar expectativa pra não me decepcionar, mas eu espero que seja um aniversário muito legal.
Então, eu quero muito que vocês também tenham a oportunidade de ter as palavras sábias de Bruna nesses processos. E manda um áudio me contando como foi a sexualidade pra você, qual a questão que você tem. Eu, por exemplo, agora eu estou em um relacionamento interracial, que pra mim é uma parada muito nova. E eu tava com muito receio de me sentir fetichizada e hipersexualizada, né, nesse meu processo. Então, cada vez é engraçado que cada fase da nossa vida vai mostrar um pouco mais sobre como o nosso corpo responde, né, àquela pessoa, sobre a nossa sexualidade, o que excita a gente. E eu quero que a gente tenha uma liberdade pra falar sobre isso, se descobrir, aprender com o outro. Sempre tem aquela diquinha que o amigo dá, a amiga dá, e que a gente vai aprendendo. Então, esse é um espaço seguro que eu quero que, né, a gente sempre tenha a oportunidade de refletir sobre coisas que são sérias, né, na nossa vida. Tipo, e coisas que às vezes eu vejo terminando o relacionamento, por exemplo. A questão de de uma frequência de sexo por semana. Tem casal que chega a uma fase que para de transar. Isso é complicado, gente. É complicado porque tem casais que não se comunicam. E aí você, na sua cabeça, você tá esperando o cara procurar, o cara tá esperando você procurar e acaba tendo casais, já vi vários casais terminando porque pararam de transar. E aí eu fico pensando, né? Hoje eu tenho a maturidade que eu tenho, eu sento e converso. Olha, qual é o mínimo pra você, ok, por semana? O que é importante pra você no sexo? Tem alguma coisa que precisa melhorar? Alguma coisa? É importante a gente ter esse diálogo. Que antes, nós não fomos ensinados, né? É importante a mulher sentir prazer. É importante a gente ter orgasmos múltiplos, sabe? É importante, é gostoso, a gente merece, a gente tem essa capacidade, alguma coisa com o nosso corpo, porque a gente sofre um pouco enquanto mulher, né? Passa pela TPM, se você escolher gestar, a gente também passa pela dor, né, de ter um filho, temos o hormônio, né, a nossa variação hormonal impacta muito no nosso humor, no nosso dia a dia, enfim. Tem o processo de TPM, depois tem menopausa. Acho que mulher sofre muito, né, nos nossos processos. E eu fico pensando que, assim, Deus deve ter olhado e falou: filha, vou te dar uma coisa que vai dar bom. Orgasmos múltiplos. Então a gente tem que aproveitar. E às vezes o homem não conversa, vocês não conversam, e aí não chega, não sabe, não desenvolve o negócio. Então, eu quero parte 2. Acho que você também quer. A ideia foi justamente deixar esse gostinho de quero mais pra você sair e criar coragem e participar do Conselhos de Manhã. E aí eu vou trazer Bruna pra gente trocar essa ideia. Porque eu quero muito te ouvir, de verdade. Acho que junto a gente vai entender que nenhuma experiência é 100% individual. E muito provavelmente você se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui, né? No episódio, dessas frases, dessas repetições do Gu, enquanto a gente vai sendo ensinado a viver dessa forma, enquanto a gente não discute, tipo, a gente tem vergonha de falar se tiver com algum IST, se tiver com algum problema, sendo que é uma coisa que é comum e que pode, lógico, a gente tem que se prevenir, tem que fazer a camisinha, tem que conversar com seu parceiro, né, tem que fazer exame de IST pra poder ver se tá tudo certinho, é importante, isso é fato. Mas, às vezes é meio que, né, tem coisas que não tá 100% no nosso controle e que realmente pode acontecer, por mais que a gente vá se prevenindo. Então, é importante também, além da gente se prevenir, entender, ter todas as precauções possíveis, a gente entender que se acontecer, a gente também não deve ter vergonha sobre isso. Então, o próximo episódio é pra gente deixar um pouco as vergonhas de lado, trocar uma ideia. A depender das perguntas, eu posso também pedir a ajuda da minha ginecologista e pedir pra ela dar uma dica ou outra. Enfim, quero que o próximo episódio seja bem legal em relação a isso. Manda ainda hoje, já que você tá escutando, porque eu tô tentando gravar os episódios antes. Você tá escutando aí, manda hoje pro número que tá aqui embaixo na descrição. Por favor, foca em mandar direcionado a 100% a isso, né? Que Thaisa vai me ajudar aí nesse processo e vai fazer um compilado pra gente poder usar aqui no podcast. E fica atento que os próximos episódios vão ter mais oportunidades de você participar também. É isso, aprendiz. Espero que a senhora esteja aí, gozadeira, transarina,
aproveitando a vida, descobrindo seu corpo, entendendo que você também não precisa tá com um parceiro ali pra poder sentir prazer, se descobrindo, se tocando, enfim. Tem várias coisinhas que a gente vai discutir no próximo episódio. E eu quero dar meus pitacos enquanto mulher e aprendiz. Um cheiro e até a próxima quarta.